Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, seja mais uma vez bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz, chegando, estamos bem pertinho do podcast de número 50, apesar de que o episódio 50 vai ser o episódio de número 49. Que é isso, você tá endoidando? Não tô endoidando, é porque nós começamos o primeiro episódio com o número 0. Então a gente contando do 0, vamos chegar aí no episódio número 49, que será o episódio número 50. Então, mês de agosto, episódio de número 50 e também um ano do podcast Comenta na Voz. Agora em agosto, então, meu amigo, minha amiga, se prepare porque teremos aí um mês com bastante novidades para você aí no podcast Comenta na Voz. Além de 10 anos da Voz do Repórter que nós comemoramos em junho, vamos também comemorar um ano do podcast Comenta na Voz agora em agosto. Olha aí que coisa boa para você. Então você já sabe, está aqui no YouTube, eu vou deixar um card por aqui, você procura o cardzinho com a playlist do podcast Comenta na Voz. Se você perdeu algum episódio, vai lá e escuta. Você quer ouvir novamente, está disponível no YouTube. E se você estiver pelo site da Voz do Repórter, vai lá na minha página no YouTube, Leandro Souza, deixa o seu like, se inscreve no canal e ouve lá os outros podcasts, tá? Temos também o Tech Giro, outro podcast, tá? Em outro formato, que fala basicamente de tecnologia. Então vou deixar um cardzinho aqui também da playlist do Tech Giro para você ouvir também. Então se você está ouvindo pelo site, corre lá no meu canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu like e faça conosco não só o Comenta na Voz, que é esse de hoje, como também o Tech Giro, que vai ao ar a cada 15 dias pelo site da Voz do Repórter, como também pela minha página do YouTube. O Comenta na Voz vai ao ar semanalmente às terças-feiras e vai ao ar pelo site da Voz do Repórter, pela minha página do YouTube, como também pelo Spotify e pelo Google Podcast. Você escolhe aí onde quer ouvir o Comenta na Voz. Mas sem mais delongas, eu gosto sempre de falar essa palavra, acho bonita. Sem mais delongas, vamos falar hoje qual é o assunto principal do podcast Comenta na Voz. Continua sendo o Campeonato Brasileiro de 2021. Leandro, você já falou da Série A? Falei sim, episódios passados. Já falou da Série C? Falei sim. Falou de Série D? Já falei sim. E falou de Série B? Também já falei. Então acabou. Não, senhores e não, senhoras. Não, meu amigo e não, minha amiga. Hoje eu quero trazer para vocês um overview, como eu sempre faço, do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-23 de 2021. O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-23 de 2021, também conhecido como Brasileirão de Aspirantes. E olha aí, há algum tempo atrás, quando eu jogava futebol no subúrbio, eu jogava aí a categoria Aspirantes. De vez em quando o treinador chamava a gente para compor o primeiro quadro, como era chamado. Então tinha os aspirantes e logo depois o primeiro quadro. Então temos o Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-23 ou Brasileirão de Aspirantes 2021. Em 2021 é a quinta edição desta competição
que é organizada pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O campeonato é disputado apenas por jogadores nascidos a partir de 1988, 2021, então a partir de 1998, ou seja, restrito à categoria sub-23, tá? A exceção, a CBF no seu regulamento, no regulamento do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, 4 jogadores podem ser inscritos acima dessa idade. Então, é para jogadores sub-23, mas o time pode inscrever 4 jogadores com idade maior do que 23 anos, tá? E como é o regulamento 2021? Na primeira fase são 16 equipes, elas foram divididas em 2 grupos, com 8 equipes em cada grupo. Grupo A e Grupo B. Os clubes do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B em turno único. Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase. As equipes serão novamente divididas em 2 grupos, agora com 4 equipes, 4 clubes cada, né? Onde jogam entre si dentro de cada grupo, agora em ida e volta. Os 2 melhores de cada grupo avançam à semifinal, onde definirão o campeão do Brasileirão de Aspirantes 2021. Então vamos resumir aqui, tá? São 16 equipes, 2 grupos com 8 equipes cada. O grupo A joga contra o grupo B em turno único. Os 4 melhores do grupo A e os 4 melhores do grupo B avançam para a segunda fase. Mais uma vez, 2 grupos, agora com 4 clubes cada, vão jogar dentro do grupo agora, né? Entre si, os 4 jogam dentro do grupo. Dessa vez jogos de ida e volta, né? Passam os 2 melhores colocados para as semifinais. Os critérios de desempate são os mesmos das outras séries, né? Número de vitórias, o primeiro, saldo de gols, gols marcados, número de cartões vermelhos recebidos, número de cartões amarelos recebidos e, por fim, o sorteio para definir a classificação. Isso se precisar desses 6 critérios de desempate, né? E quais são os 16 participantes? Nós temos, mais uma vez, repetindo para quem está chegando aqui ouvindo pela primeira vez o podcast, comenta na voz. Não tem, não vou falar de classificação, não vou falar de momento inicial, porque não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast. Então, para ficar tudo ok, para ficar tranquilo, eu vou dizer apenas os grupos, os times participantes e os grupos, tá? Não vou falar de classificação, porque, repetindo, é um podcast. Não sei quando vocês vão estar ouvindo, tá? Então, os times participantes, em ordem alfabética: Avaí, Bahia, Ceará, Corinthians, Coritiba, CRB, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos e Vitória. Esses são os 16 clubes. Lembrando que o Ceará Sporting Clube é o atual campeão. Foi o campeão em 2020, que terminou em 2021, né? Mas foi o campeão da temporada passada. Vamos lá, os grupos. Grupo A. Lembrando que os times do grupo A jogam contra os times do grupo B na primeira fase. O grupo A: Grêmio, Ceará, Vitória, Corinthians, Juventude, Figueirense, Cuiabá e Ponte Preta. Esses são os times do grupo A. Os times do grupo B. Os times do grupo B: Fortaleza, Bahia, Avaí, Red Bull Bragantino, CRB, Fluminense, Santos e Coritiba. Então esses são os 16 times
que estão no momento fazendo parte do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021, tá? A competição começou em 10 de junho, não tem data aí para terminar, porque vai depender de algumas datas aí, né? Mas é uma competição que foi pensada pela CBF para despontar alguns jogadores, né? Alguns talentos aí serem vistos pelos clubes nesse campeonato. É muito interessante porque o clube tem a oportunidade de usar seus jogadores nesse campeonato de aspirantes e ainda consegue utilizar 4 atletas que não estão sendo bem utilizados no time de cima, inscreve lá na categoria de aspirantes, deixa o atleta em atividade para não perder preparo físico, não perder ritmo de jogo, e o técnico está lá observando o time, observando o atleta especificamente, né? Então é interessante, muito bom aí esse campeonato brasileiro de aspirantes 2021. Beleza pura, beleza da rosa. Então esse era o assunto que eu tinha pautado para vocês hoje no podcast Comenta na Voz, que vai ao ar, você já sabe, toda terça agora, né? Toda terça-feira vai ao ar no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Vai ao ar pelo Spotify, pelo Google Podcast, como também pela minha página no YouTube, página do Leandro Souza. Então procura lá, deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, ok? E compartilhe, né, com as suas mídias, com suas redes sociais. Vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência. Essa semana ainda vamos ter o Tech Giro. Na sexta-feira vamos lançar mais um episódio do Tech Giro. E na outra semana, mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.